Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui estamos mais uma vez, retornando a este ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez aqui nos encontramos e agradecemos a Deus por isso. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade da vida. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos nesta escola bendita, matriculados, realizando o nosso curso de educação moral, educação espiritual. Estamos aqui na Terra para aprender. Não fomos enviados à Terra para sofrer. Se por vezes nós sofremos, resultado das nossas escolhas equivocadas. Não é culpa de Deus, a culpa é nossa, porque ainda escolhemos de forma equivocada. Gratidão a Deus, até mesmo pelas dificuldades, porque elas nos ensinam as lições que precisamos aprender. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, que veio à Terra nos auxiliar neste processo de despertar espiritual. E para isto ele nos deixou de forma exemplificada o seu Evangelho de amor, este fabuloso código pedagógico. Gratidão a ele, gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E eu não posso deixar de agradecer neste momento a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Então, hoje aqui nos encontramos para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Hoje estudaremos a questão número 279, 279. E a questão 279 se encontra na parte segunda, livro segundo, né? Parte segunda ou livro segundo, já que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes ou em 4 livros. E ainda essa questão se encontra no capítulo 6º, que trata acerca da vida espírita, relações de além-túmulo. Estamos estudando acerca das relações de além-túmulo. A questão número 279 é mais uma questão acerca deste assunto, acerca das nossas relações, da nossa vida no além-túmulo, a nossa vida no mundo espiritual. Mas antes de iniciarmos aqui esta questão 279, este questionamento formulado por Kardec, é importante que lembremos mais uma vez acerca da finalidade de nós nos encontrarmos aqui na vida, no campo físico, no corpo físico, porque estamos aqui para realizarmos a nossa modificação moral, mudarmos a rota da nossa vida. E conforme os espíritos amigos nos chamam a atenção, esta modificação requer esforço e, por vezes, sacrifício, sofrimento. Então, eles dizem da seguinte maneira que toda modificação moral com Jesus requer sofrimento,
sacrifícios, problemas inúmeros e dores incontáveis. Porque toda subida exige esforço. As mudanças que ocorrem com os espíritos não são somente interiores. Então, sem sombra de dúvida, que para realizarmos uma subida, em se falando fisicamente, para você subir uma escada, por exemplo, é preciso esforço. Muito mais esforço do que para descer. Porque em muitas situações, para descer, o esforço que nós precisamos fazer é de nos equilibrarmos. Mas para subir, conforme aqui eles nos lembram, nesta simbologia que eles usam, para subirmos, nós precisamos sim de muito esforço, de transformação, de sacrifícios. E neste caso, a nossa subida moral, o nosso crescimento moral. E ainda eles acrescentam que para isto nós temos as reencarnações. E as reencarnações levar-nos-ão a posições diferentes para que aprendamos com elas a humildade, o amor e o direito de cada criatura onde ela se encontrar. Então, as reencarnações nos levarão a posições diferentes. Nós estamos nos transformando constantemente, reencarnação após reencarnação, mesmo que nós não percebamos, mas nós estamos nos tornando pessoas diferentes, nós estamos nos melhorando constantemente. E sem sombra de dúvida que um dia nós aprenderemos na prática acerca da humildade, acerca do amor, acerca de fraternidade, acerca de humanidade, bem como respeitaremos os direitos uns dos outros. E aí eles nos convidam, procuremos pensar no bem e vivê-lo. Então, nós precisamos, para a nossa transformação, nós precisamos pensar no bem e vivê-lo constantemente. Pensemos no amor, amando. Então, é preciso pensar no bem, praticando o bem, vivendo o bem. É preciso pensar no amor, amando. Nesse esforço permanente, as mãos invisíveis nos ajudarão a concretizar o nosso ideal de iluminação interior. Então, se fizermos o nosso dever de casa, se fizermos esforços, conforme nos fala Jesus, fazei esforços. Então, se fizermos a nossa parte, se fizermos o nosso dever de casa, se cumprirmos para com as nossas responsabilidades, o plano espiritual fará a parte dele. Conforme diz aquele ditado popular, faça a tua parte e os céus te ajudará. Então, assim, fechamos este parêntese com esta reflexão nestas frases dos espíritos superiores, nos falando acerca da modificação moral com Jesus, para chegarmos na questão 279 do livro O Livro dos Espíritos. E a questão 279 foi formulada por Kardec da seguinte maneira: todos os espíritos têm reciprocamente acesso uns aos outros? Já que estamos falando acerca das relações no além-túmulo, Kardec questionou desta forma: todos os espíritos, eles têm acesso, eles se visitam reciprocamente, livremente, todos eles, porque aqui no questionamento de Kardec, quando ele usou o termo todos, ele incluiu espíritos esclarecidos e menos esclarecidos, espíritos sábios e ignorantes, espíritos altamente evoluídos, esclarecidos
e outros nem tanto, ou seja, espíritos bons e espíritos maus. Todos eles, todos os espíritos têm reciprocamente acesso uns entre os outros? Ao que os espíritos superiores responderam a Kardec e a todos nós da seguinte maneira: os bons vão por toda parte, e é preciso que seja assim para que possam exercer sua influência sobre os maus. Os bons vão por toda parte. Eles têm a liberdade de acessarem todas as partes. Eles têm a liberdade e a responsabilidade por isto. É só nós lembrarmos relatos de André Luiz no livro Nosso Lar, quando ele foi visitado pela sua mãe. A sua mãe, residente em uma esfera superior, onde ele não tinha permissão e não tinha condições de visitá-la, e ela desceu dos planos superiores para visitá-lo na colônia Nosso Lar. Então, assim, os espíritos amigos nos respondem que os bons, aqueles espíritos evoluídos, aqueles que já trabalharam e adquiriram o direito de habitar em mundos superiores, porque eles se transformaram em criaturas melhores, eles se modificaram moralmente com Jesus, eles podem e fazem isto nos visitando nos mundos inferiores para nos auxiliarem. E ainda eles dizem: mas as regiões habitadas pelos espíritos bons estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que estes não as perturbem com suas más paixões. Então aqui eles nos esclarecem que se os espíritos inferiores tivessem a autorização, tivessem a liberdade do livre acesso às regiões superiores, eles perturbariam aquele ambiente. Assim como acontece aqui na Terra, em muitas situações, em muitos momentos, criaturas desordeiras que acessam determinados ambientes onde estão acontecendo algum evento em ordem e causam bagunça, causam tumultos, brigas. Então, assim aconteceria se estes espíritos inferiores desencarnados tivessem a liberdade do livre acesso a todos os ambientes. Eles causariam transtorno aos residentes daquele ambiente já em equilíbrio. Então, assim, é preciso refletirmos acerca deste assunto e não tem como nós não concordarmos, não aceitarmos estas informações, porque se você, no seu ambiente familiar, se você faz todo o esforço para manter o equilíbrio, manter a paz, a harmonia, em muitas situações você evitará receber determinadas visitas para não bagunçar, para não desarmonizar o seu ambiente, a sua microsociedade, ou seja, a sua família. Porque em muitas situações, se você receber todo tipo de visita no seu agrupamento familiar, prejudicará a harmonia com essas visitas, prejudicarão a harmonia que você construiu por muito e com muito esforço ao longo do tempo. Então, assim, é que funciona no mundo espiritual e também funciona conosco aqui na Terra. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 279 de O Livro dos Espíritos, para seguirmos adiante com as nossas reflexões através do Espírito Miramês, Filosofia Espírita, capítulo 24, do volume número 6 da coletânea Filosofia Espírita. E este capítulo 24 tem como título
intercâmbio entre os espíritos. Então, Miramês nos esclarece um tanto mais, aprofunda os esclarecimentos acerca destas visitações entre os espíritos, este intercâmbio entre os espíritos. Então, ele começa nos dizendo da seguinte maneira, que nem todos os espíritos têm a liberdade de penetrarem nas sociedades formadas pelos seus irmãos. Então, nem todos os espíritos, conforme já vimos na resposta da espiritualidade superior a Kardec, quando ele formulou o questionamento sobre essa liberdade de acesso a todos os ambientes. Então, Miramês acrescenta e repete desta forma, que nem todos os espíritos têm a liberdade de penetrarem nas sociedades formadas pelos seus irmãos. Então, assim também encontramos informações no livro Nosso Lar, de André Luiz, acerca da segurança que existe na colônia Nosso Lar para ela não ser invadida por espíritos desordeiros, para não tumultuar o ambiente. Então, assim, Miramês diz e acrescenta que os bons podem visitar e demorar nessas comunidades o tempo que lhe aprouver. Então, os espíritos equilibrados, os espíritos bons, eles têm essa liberdade de acessarem todo e qualquer ambiente de acordo com a sua evolução e até mesmo se tornarem invisíveis para trabalharem naquele ambiente, auxiliando aquelas criaturas que ali residem, que ali se encontram. Assim como acontece com a maioria absoluta de nós encarnados aqui na Terra, que constantemente recebemos a visita de benfeitores espirituais que nós não percebemos, que nós não vemos, porque não temos mediunidade ostensiva, não sentimos nenhuma sensação diferente, mas eles estão constantemente a nos visitar, nos auxiliando. Assim também eles fazem com os desencarnados, visitando e auxiliando sem que eles vejam, sem que eles percebam. Então, Miramês acrescenta que essa liberdade é oportunidade de aprendizado, bem como de ensinar aos que ali se encontram. Os espíritos superiores, quando necessário, ficam invisíveis, conforme já havíamos dito, eles ficam invisíveis para visitar os planos inferiores, porque ali se encontram em serviço com Jesus. Vários relatos de André Luiz, em sua obra, a coletânea A Vida no Mundo Espiritual, onde ele teve a oportunidade, juntamente com outros trabalhadores, mentores daquelas obras, visitarem regiões umbralinas desta forma, se tornando invisíveis, mas trabalhando no bem para o bem daquelas criaturas. Os inferiores não podem adentrar nas instâncias de luz por não terem condições espirituais para tal. Disso, eles nem enxergam. Além disso, eles nem enxergam esses planos por lhes faltar desenvolvimento dos dons espirituais que estão atrofiados pela constância da prática do mal, pela constância da prática do mal, ou seja, pela falta da prática do bem. Então, esses espíritos, boa parte, quiçá a maioria de nós, ainda nessa condição de inferioridade moral, nós nem enxergamos, nem percebemos estes ambientes altamente evoluídos. Então, assim, essas instâncias de luz, elas se tornam elas mesmas invisíveis aos nossos olhos espirituais por faltar desenvolvimento desses dons, o dom de enxergar, conforme nos fala Jesus. Veja quem tem olhos para ver, ouça quem tem ouvidos para ouvir. Nós ainda, boa parte de nós,
nesta condição de inferioridade moral, nós ainda não temos olhos espirituais para ver e nem ouvidos espirituais para ouvir. Os espíritos imperfeitos não encontram o caminho para visitarem os planos superiores. Se não lhes fossem interditados esses caminhos, eles levariam para lá as suas paixões e decadências morais e iriam perturbar a harmonia do ambiente de tranquilidade e de trabalho superior. Conforme já vimos acerca deste assunto, esses espíritos inferiores, se não fosse a eles interditado o acesso aos mundos superiores, eles levariam para lá as suas paixões, os seus desequilíbrios, as suas decadências morais e, sem sombra de dúvida, perturbariam o ambiente de tranquilidade e de trabalho superior. Poderão sim, diz Miramês, os espíritos inferiores poderão sim visitá-los quando seus fardos forem leves, quando encontrarem o Cristo no coração e seguirem a sua voz. Então, quando nós nos equilibrarmos um tanto mais, nós poderemos visitar estes ambientes superiores até para observarmos e aprendermos com aqueles moradores daquele ambiente, para que nós nos esforcemos ainda mais para termos o direito de um dia lá residirmos de forma permanente. Então, assim, Miramês nos fala acerca dessa possibilidade de visitarmos, e em muitas situações nós poderemos visitar estes ambientes quando tivermos condições, tivermos equilíbrio espiritual, fazermos uma visita rápida com a permissão e ainda sendo acompanhados por trabalhadores daquele ambiente. E assim, Miramês acrescenta que a felicidade é para todos. Então, a felicidade ela não está interditada para alguns de nós. A felicidade é um patrimônio de Deus e nós, todos nós, em sendo filhos de Deus, somos os seus herdeiros. Então, nós temos direito por herança à felicidade. Todos nós fomos criados para sermos felizes. Nenhuma criatura de Deus foi criada por Ele condenada à infelicidade. Então, a felicidade é para todos, porque todos nós somos filhos de Deus. Somente as virtudes evangélicas são capazes de acordar os espíritos para a visão da realidade. A doutrina dos espíritos se encontra na Terra em posição de destaque para aclarar as consciências, clarear as nossas consciências, nos dando nova visão do mundo que espera a humanidade, um mundo de paz e de amor. E esse mundo principia dentro de cada um de nós. Todos nós queremos residir um dia em um mundo de paz e de amor. E esse mundo, ele principia a sua construção, ou seja, ele inicia a sua construção dentro de cada um de nós. Os lugares exteriores nos atraem pelo que somos por dentro. Devemos aferir nossas qualidades, anotando se elas estão em movimento seguro, em pleno domínio, a salientar o amor. Então é preciso que afiramos as nossas qualidades. Quando falamos na morte do homem velho para nascer o homem novo, é no sentido de arrancar o joio do meio do trigo, joio esse identificado como ódio, como inveja, violência, orgulho, vaidade, egoísmo,
e tantos outros entraves para a paz do coração. Então aqui Miramês nos deixou um lembrete muito importante acerca do homem novo, acerca do homem velho. Então ele lembra sobre a morte do homem velho, que não é eliminar o homem velho, conforme nos diz o apóstolo Paulo, é restaurar este homem velho, fazendo assim aparecer ou surgir ou renascer um homem novo, uma criatura nova, realmente restaurada, transformada, não mais com ódio, não mais com inveja, não mais com violência, não mais com orgulho, não mais com vaidade, não mais com egoísmo. Então é preciso que nós trabalhemos constantemente para realizarmos em nós, no nosso mundo interior, essa transformação e que possa surgir ou ressurgir, mesmo que das cinzas, uma criatura nova, uma criatura transformada, uma criatura restaurada. Todo estado de alma, todo estado da alma, contrário ao amor, é ilusão, que deve ser substituída pela presença das qualidades morais que Jesus ensinou e viveu. Sem sombra de dúvida que é exatamente isto, todo estado da alma contrário ao amor é ilusão. O espírito ou os espíritos não têm a liberdade para somente escolher o mal, pois não foram criados para isso. Nós não fomos criados para o mal. Não fomos criados para praticarmos o mal eternamente. Então, assim, Miramês nos lembra que os espíritos não têm liberdade para somente escolher o mal, pois não foram criados para isso. A harmonia interior é que nos traz felicidade. Se Deus é amor, e não temos dúvida que Deus é amor, em sendo amor, não iria fazer nenhum dos seus filhos sem essa virtude divina. Então nós somos filhos do amor. Se somos filhos do amor, não é possível alguma criatura de Deus, algum de nós, não termos amor. Então é por isso que Miramês nos lembra que Deus é amor e não iria fazer nenhum dos seus filhos sem essa virtude divina que é o amor. O mal é ilusão e só dura enquanto não chega o bem, porque o mal realmente ele não existe. O que existe momentaneamente é a ausência do bem. Então, quando o bem chega ou quando o bem chegar, o mal deixará de existir. Então, o mal é ilusão e só dura enquanto não chega o bem como o maior dos sentimentos, de modo que o coração passe a dirigir pela presença de Deus, que nunca saiu do mundo interno das criaturas. Deus está em nós, assim como as suas leis estão gravadas na nossa consciência. Então Deus não está distante de nenhum de nós. Deus está dentro de cada criatura. Se queremos ter livre acesso a toda parte e ser bem recebidos pelos que ali se encontram, convidemos Jesus para que nos acompanhe, porque Ele, o Mestre de todos nós, sabe nos inspirar de forma que a nossa boca fale o que sua mente queira. Então, se queremos ter acesso a todos os mundos, sigamos as pegadas de Jesus, convidemos Jesus para estar conosco constantemente. E aí Miramês diz, quanto mais crescermos na escala da espiritualidade, mais lugares poderemos penetrar. Quanto mais crescermos, quanto mais evoluirmos,
quanto mais avançarmos nesta escala espiritual, mais portas se abrirão, mais mundos poderemos visitar e até mesmo residir de forma permanente. Então, assim, Miramês nos lembra que quanto mais crescermos na escala espiritual, mais lugares poderemos penetrar. Quanto mais puro o nosso amor, mais harmonia irradiaremos do nosso coração para todos os corações que buscam a paz. E aí ele encerra dizendo: lembremo-nos de que a caridade é Deus nos convidando para a alegria que restaura. Então, lembremo-nos de que a caridade é Deus nos convidando para a alegria que restaura. Ouçamos este convite de Jesus quando ele nos fala: vinde a mim. Ou seja, ouçamos este convite e façamos esforços para irmos até ele. Convidemos ele para seguir conosco onde quer que formos, nos auxiliando em nossas escolhas, para que possamos fazer as melhores escolhas para a nossa vida, consequentemente nos transformando em criaturas melhores. A paz do Cristo esteja conosco e que possamos, por nossa vez, estarmos na paz do Cristo. Até breve, meus irmãos e irmãs.